Boa noite, meus queridos irmãos. Muito bom a gente estar junto aqui, mesmo que de forma não presencial mais uma vez. E para esse momento, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 ao verso número 8. Então acompanhe aí na sua Bíblia, ou acompanhe do jeito que você puder, a leitura desse texto. Diz assim: digo isto porque eu não estarei por perto para auxiliá-lo muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor. E no meio de tudo, eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu, me espera uma coroa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia do seu regresso. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando ansiosamente a sua vinda outra vez. Amém. Esse é o texto bíblico para a nossa meditação de hoje à noite. E é um texto, na verdade, do apóstolo Paulo, da sua segunda prisão, já prestes a ser decapitado em Roma. Paulo, que pregou o evangelho durante 30 anos, incansavelmente dedicou sua vida a Deus por 30 anos. E na sua última prisão ele vai para Roma, gasta um período grande nesse processo até chegar em Roma para ser julgado por César. E quando ele percebe que está chegando já ao final da sua vida, ele escreve essas palavras ao jovem Timóteo, que era um jovem pastor. E ele revela para nós exatamente o que significa uma vida vitoriosa. Talvez hoje, do ponto de vista até da chamada teologia da prosperidade, muitos diriam que a vida de Paulo foi uma vida derrotada, porque sofreu muitas perseguições, terminou os anos da sua vida pobre, preso em Roma, foi decapitado. Então, do ponto de vista humano, ele não teve grande progresso, assim. Mas foi o maior de todos os evangelistas da história da igreja, o maior de todos os pregadores, autor da maior parte de todas as cartas do Novo Testamento. Um homem de Deus que é lembrado por toda a história da igreja. Um grande homem de Deus, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. De fato, ele foi um grande homem de Deus e tem muito a nos ensinar. Há um trecho dele na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as experiências. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, de abundância, como de escassez. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, depois de ter vivido muitas situações de perseguição, de sofrimento, ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Certamente foi um homem vitorioso durante toda a sua vida, apesar das lutas e dificuldades. Do ponto de vista espiritual e de relação com Deus, foi um homem vitorioso. Queria compartilhar com você, então, os segredos do apóstolo Paulo para ser uma pessoa vitoriosa, apesar de todas as lutas. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Alguns conselhos, então. Segue 3 deles. Primeiro deles, você precisa descobrir ao longo da sua vida qual é a sua missão, o que é que Deus te chamou para fazer nesse mundo. Muito triste a gente passar por esse mundo, não saber nem por que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão, o que é que Deus espera de nós. Talvez um dos grandes problemas da humanidade, do ser humano, é exatamente isso. É o sofrimento de não saber o que ele deveria fazer nesse mundo, o que ele veio a esse mundo. Sabe? Um sentimento de culpa por não ter feito aquilo que deveria fazer. Muito triste terminar a vida olhando para o passado e pensando: meu Deus, eu desperdicei minha vida, eu não sei o que Deus queria de mim e eu não fiz o que Deus queria de mim. Descubra qual é a missão, qual é o propósito, quais são os dons que Deus lhe deu, onde é que Deus espera que você sirva, como é que você pode ser útil nesse mundo para o reino de Deus. Descubra e se comprometa com essa missão, essa vida baseada numa missão, consciente de que Deus tem algo para fazer através de mim nesse mundo e engajar-se nessa missão, estar engajado nela. Isso traz sentido para a vida, isso traz uma vida vitoriosa. Paulo se engajou numa missão, descobriu qual é a missão, se engajou nela e foi com ela até o final. Então comprometa-se
Descubra e comprometa-se com a missão de Deus. Há uma escritora norte-americana chamada Erma Bombeck. Ela diz assim: quando eu estiver diante de Deus no fim da vida, espero não ter mais nenhum pingo de talento para dizer para Ele: usei tudo que me deu. Que você possa diante de Deus um dia dizer: Senhor, eu usei tudo que o Senhor me deu para usar. Todos os dons e talentos que o Senhor me deu de oportunidade de servir ao Senhor, eu aproveitei e agarrei-me a todas elas e fiz o que o Senhor esperava de mim. Isso é uma vida vitoriosa. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele vai mencionar no texto bíblico que ele completou a carreira. É muito mais importante a gente terminar bem a carreira até do que começar. Tá tanta gente que começa, mas tão poucos que terminam, sabe? Seja perseverante na caminhada, na carreira, na luta que Deus colocou diante da sua vida, na missão que Deus te colocou. Muita gente começa, mas termina muito rápido, desiste, desanima, sabe? O apóstolo Paulo sabia todas as lutas que ele tinha que enfrentar, porque o Espírito Santo já lhe havia revelado que muitas lutas ele iria enfrentar, mas ele disse que não considerava nada da vida precioso para ele, contanto que ele completasse a missão de Deus para ele. Vá até o fim, irmão. Não desista do que Deus te chamou para fazer. Comece, mas comece e termine. E eu queria, já caminhando para o fim dessa nossa palavra de hoje, relembrar uma história acontecida no ano 490 a.C. História de um homem chamado Fidípides. Fidípides era um soldado ateniense, portanto um soldado grego. E a Pérsia decidiu invadir a Grécia. E Atenas era a primeira cidade que eles queriam dominar, que a Pérsia queria dominar. E eles planejaram atracar os seus navios numa praia, né, de uma cidadezinha chamada Maratona. E essa cidadezinha Maratona ficava a 40 e poucos quilômetros, em torno de 42 quilômetros de Atenas. Quando os atenienses se preparam para lutar, para resistir aos persas naquela guerra, 490 a.C., eles mandam um de seus soldados para buscar ajuda. E eles mandam a uma outra cidade buscar essa ajuda. Eles mandam o Fidípides. Fidípides era um soldado acostumado a grandes corridas, um soldado que tinha muito preparo físico. E eles então, naquele momento, eles pedem que Fidípides vá a uma outra cidade buscar a ajuda dos irmãos, que eram gregos também, para que pudessem lutar juntamente com eles. E Fidípides diz a história que ele corre na verdade 200 quilômetros até aquela cidade. E pede ajuda e pede socorro. E aqueles seus compatriotas dizem que pode oferecer socorro, mas só 5 dias depois, porque estavam envolvidos com atividades religiosas deles. Fidípides volta correndo e diz que não haverá socorro. E os soldados, quando ele chega na sua cidade, os soldados já partiram para a guerra. O Fidípides sai correndo. Isso depois de ter corrido 200 quilômetros, ele corre mais 42 até chegar na praia de Maratona. Ele chega lá, já encontra a batalha, os soldados já batalhando e lutando contra a dominação dos persas. E Fidípides luta junto com eles, batalha junto com eles. Ao final daquela batalha, eles vencem a batalha, eles vencem a guerra. E o Fidípides, ele recebe uma ordem do seu general dizendo: olha, volte para Atenas o mais breve possível. Avise as nossas mulheres que nós vencemos a batalha. Eles tinham combinado com as suas mulheres que, se por acaso eles não recebessem a notícia de que eles tinham vencido, mas que soubesse que eles tinham sido derrotados, que era para as mulheres matarem todas as crianças e depois se suicidarem. Porque os persas haviam ameaçado que cada cidade que eles conquistassem, eles iriam abusar das mulheres e iriam matar todas as crianças. Então os soldados atenienses, por uma questão de honra, eles dizem: ó, avise as nossas mulheres. Diz para elas que nós vencemos a batalha, que elas não precisam se matar e matar os nossos filhos. E o Fidípides sai correndo de volta depois de ter lutado arduamente naquela batalha, mais 42 quilômetros de volta. Diz a história que ele correu aquilo dentro de um dia. E ele chegou até Atenas. E imediatamente quando ele chega lá, ele avisa: olha, nós vencemos, nós vencemos. Ele termina de dizer essas palavras: nós vencemos, e ele cai e morre. Ele lutou aquela grande batalha.
Ele completou aquela carreira de 42 quilômetros ainda de volta. Ele avisou, ele completou a missão que ele havia recebido. E ele faleceu. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel até a morte. E ele salvou muitas vidas de muitas mulheres, de muitas crianças. O apóstolo Paulo está caminhando para a morte. E ele diz para o jovem Timóteo, olha, eu não vou poder mais dar aquele apoio que eu estava lhe dando. Mas eu completei a minha carreira. Já tem uma coroa de glória me aguardando. Eu conservei a minha fé. Não perca a sua fé, meu irmão. Tenha perseverança nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo viveu dias muito mais difíceis do que os nossos. Mas ele foi fiel até a morte. Ele cumpriu a missão que Deus chamou ele para cumprir e cumpriu com perseverança. Ele deu até a última gota do seu sangue, do seu esforço, da sua dedicação. Aproveite cada oportunidade que Deus lhe der nessa quarentena e seja fiel a Ele. Faça o que Deus lhe chamou para fazer em nome de Jesus. Esse é o desafio que eu tenho para você. Esse é o desafio que nós temos para vocês. Nossa igreja só vai se reunir presencialmente, segundo uma decisão nossa da liderança agora recente, somente no dia 7 de junho. Para celebrarmos a ceia mais uma vez. Nós vamos ter mais um culto presencial. Se nada mudar até lá, essa é a nossa data. Até lá nós vamos continuar por meio desse canal, por meio desse aplicativo aí do Facebook que nós temos utilizado, no meio dessa rede social. Continue participando das lives da EBD para a sala dos adultos, dos jovens, das crianças. Continue se envolvendo. Seja fiel em todas as coisas para as quais Deus te chamou para ser fiel. Ore com a sua família, incentive a sua família a sentar, a participar desse momento tão importante de ouvir a palavra. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero orar com cada um dos irmãos, dos meus irmãos, pelos quais eu tenho muito carinho, desejo muito poder abraçá-los, estar junto com vocês muito em breve. Mas estou por aqui, nesse canal, por meio do Zap, pode me ligar, pode falar comigo, a gente vai orar juntos e acompanhá-los na sua vida espiritual. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha diante do Senhor nessa noite. O Senhor conhece o coração, as lutas, as dificuldades de cada um deles. E eu quero pedir em nome de Jesus que a graça do Senhor alcance o coração dos teus filhos nessa hora. Em nome de Jesus, tenha misericórdia dos teus filhos. Ajuda-os a serem perseverantes na missão que o Senhor confiou a eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Amém.